Olá, eu sou Jônia Ranalli. Ontem eu botei um vídeo para vocês, tá? Expliquei que eu tenho um método novo. Vocês devem estar cansados de escutar isso por aí, né? Pelo YouTube, pelo Face, mas é uma coisa totalmente diferente na qual eu fui chegando e cheguei. E agora eu vou passar para vocês. Eu dei um alôzinho na semana passada, no último vídeo que nós fizemos, que foi postado ontem. O que acontece? Sobre como é isso. Eu vou explicar mais uma vez, um pouquinho mais rapidinho, e depois nós vamos pegar o começo de tudo isso. Porque para a gente chegar em alguma coisa, tem que ter um princípio. E é isso que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Então, o que acontece? Repetindo, as pessoas querem fazer psicanálise, todas. Por quê? Porque se vocês imaginarem um retângulo de compridinho, o que vai acontecer desse retângulo? Que ele vai ter um espaço de 100%, 20% é o que nós chamamos do consciente. Olha, eu conheço, é a minha, a sua, a de vocês, personalidade. Então, as outras ciências vão trabalhar com o efeito. Muito legal, muito bom, todas muito bem-vindas ao mundo, porque estão ajudando o ser humano. Mas agora nós vamos aprender sobre os outros 80%. Então vamos lá. Os outros 80% a gente chama de inconsciente. Olha, grudado na palavra, quer dizer interno, interior, escondidinho. É a mesma coisa que se vocês olhassem o meu armário ou algum armário de vocês e vissem a porta. Tudo bem, vocês estão vendo a parte externa. Mas se vocês abrirem a porta, o que vai ter lá dentro? Um monte de coisas, não é? Esse é o inconsciente. O que acontece? Até o nascimento de Sigmund Freud, que descobriu a psicanálise, descobriu o inconsciente, fundou a ciência psicanálise, iniciou, ele é chamado o último dos iluministas, porque ele trouxe luz para esses 2 séculos em que nós estamos desde que ele nasceu, em 1856, olha quanto tempo, há mais de 160 anos atrás. Então vamos falar um pouquinho disso. Então, Freud era de família judaica e ele nasceu na Áustria. O que acontece? Ele era um estudante fabuloso, fora do comum, ficava muitas horas enfiado em seu quarto estudando, entrou para a faculdade de medicina com 17 anos em Viena. E Freud tinha uma qualidade especial ou diferente, como vocês queiram considerar. Ele queria descobrir uma coisa diferente que tirasse o sofrimento do mundo. Olha que lindo, tirar o sofrimento do mundo. Mas, como era a medicina da época era bem tradicional e só considerava essa parte aqui, ó,
o nosso corpo físico. E então o que acontecia? Quando um doente chegava em algum médico da época com um determinado problema, ele era tratado na parte física, com chás, ervas, banhos, tinha muita estação de águas, com aquelas águas sulfurosas, né? Repouso, então ele era tratado assim, só se conhecia o tratamento para a parte material, para o corpo. E Freud não se conformava com aquilo, e então, quando foi uma determinada época, ele fez um exame com uma porção de outros candidatos, um monte, para ir para Paris, para estudar com Charcot, que estava utilizando um método que ele achava, Freud achava que talvez fosse o que ele pudesse aprender e utilizar para curar as pessoas na base, deixá-las bem, gostosas, felizes, tranquilas naquilo que as incomodava. Ele foi para Paris, ficou estudando lá bastante tempo e aprendeu, vocês sabem o quê? Hipnose, porque Charcot trabalhava com hipnose. E ele ficou muito amigo de Charcot, até que ele voltou para a Áustria, para Viena, onde ele morava na época, e começou a utilizar a hipnose com seus pacientes. Mas o que aconteceu? Pelo menos na época, com aquela hipnose que Charcot usava, os pacientes melhoravam, ficavam ótimos. 3, 4 meses depois eles voltavam com os mesmos sintomas. Então Freud pensou, não está aí a solução. E daí ele começou a estudar e ele conheceu Joseph Breuer. Se tornaram grandes amigos e Breuer estava trabalhando com uma paciente que tinha o apelido de Ana O. E Breuer citou a Freud algumas formas como ele estava trabalhando com recordações. Ela recordava alguma coisa, ele prestava atenção, era um método que ele estava começando também. Daí Freud se uniu a ele, começaram a trabalhar com Ana O juntos e depois, com o tempo, Breuer desligou-se, continuaram amigos, mas Breuer desligou-se do tratamento porque ele estava perdido. E Freud continuou. Ele continuou e conseguiu usar com os pacientes dele, os pacientes que estavam no divã dele. E através dos pacientes dele, ou das pacientes, porque na época ele tratava mais mulheres, né? O que aconteceu? Ele foi descobrindo uma coisa, outra, sobre o que ele começou a chamar de psicanálise, e ele formou o corpo de doutrina da psicanálise. É isso que eu ensino no meu curso livre de formação em psicanálise online, porque eu formo psicanalistas online, sem a pessoa ter o trabalho de sair de casa, de ir para uma aula, porque em casa ela pode escutar o curso, as aulas do curso, a hora que ela quiser, no dia que ela quiser, quantas vezes ela quiser. Né? Bem, vamos voltar.
Então, Freud conseguiu formar tudo isso. Ele trabalhou com resistência, com transferência, descobriu o complexo de Édipo, o complexo de castração, e por aí afora ele foi. Agora nós vamos pegar uma continuidade, depois eu vou voltar e dar particularidades de cada um desses itens para que vocês entendam. Nós continuamos no geral, tá? Então, o que aconteceu? Trabalhando com psicanálise, Freud foi longe, fez muitos discípulos, eles faziam, né, ele e os discípulos, uma reunião todas as quartas-feiras no consultório de Freud, e isso ficou bastante conhecido. Os discípulos foram aparecendo de todas as partes do mundo, tanto os discípulos como os pacientes. E o que aconteceu então? Aquilo foi aumentando, a psicanálise foi tomando vulto e muitos discípulos ficaram, acompanharam Freud, e na saída de um deles, Freud escreve, né, sobre isso, mais ou menos assim. Depois eu pego para vocês em plenitude, bem completinho isso. Ele diz que algumas pessoas estavam indo, seguindo outro caminho, e que aqueles que ficassem, que somos nós, eu sou uma dessas, né, apesar de não ser naquela época, o que acontece? Iriam desenvolver ainda até o fim. Olha, eu quero que vocês gravem bem isso, até o fim, porque a vida inteira ele trabalhou com psicanálise e foi fazendo descobertas, mas ele sabia, como grande missionário, que ainda tinha coisas a serem descobertas, né? E assim aconteceu. Então a gente chama de Freud o tronco da psicanálise. E depois vieram os galhos da árvore. Então consideram uma árvore, Freud foi o tronco, e daí começaram a aparecer os grandes galhos. Os 5 principais: Ana Freud, a filha caçula de Freud e a única dos seus 6 filhos que tornou-se psicanalista: Melanie Klein, Winnicott, Bion e o francês Lacan. Cada um trouxe uma contribuição fabulosa, só que isso ficou lá para trás também, né? Ainda havia muitas coisas que se precisava fazer. E mais ou menos há 48 anos, por aí, chegou no Brasil a ultrassonografia, ou o ultrassom. Aí foi um espetáculo. Por quê? Porque nós pudemos ver o bebê dentro do ventre da sua mãe, como ele fazia, como se movimentava, o que acontecia, como ele estava se desenvolvendo, e foi um estouro. E nós tivemos as grandes psicanalistas francesas, porque na França existe uma coisa muito importante. Em todas as maternidades tem um ou uma, geralmente uma, psicanalista, porque quando a criança, pela medicina, é dada como perdida, não tem mais jeito, a psicanalista é chamada, ela intervém e praticamente
em 100% dos casos ela resolve o problema e o bebê recém-nascido sobrevive. Então, com o advento da ultrassonografia, nós pudemos ir trabalhando como está lá o feto, e antes embrião, e antes ainda, quando ele é concebido, ele é chamado de concepto. E a partir desse momento em que ele é concebido, vejam só, por favor, guardem, ele já está gravando emoções, as emoções da mãe, ele sabe através das emoções dela o que está acontecendo lá fora, como ele será recebido, como é a família dele, o lugar que ele vai ter nessa família. Ele está gravando tudo isso. E por causa ou em decorrência disso, ele faz o que todos, nós todos. E essa é a novidade que eu vou contando para vocês. Voltar atrás, contar mais um pouquinho dessa história, para chegar na novidade, dar exemplos, contar casos de livros. Vocês vão ficar pasmos, vocês vão falar, não é possível. Então, aquele concepto que acabou de ser concebido, às vezes nem houve ainda a multiplicação das células, ele já fez para ele, montou para ele uma fantasia. E em decorrência disso, a vida dele não vai ser o que poderia ser, o que deveria ser, o que era para ser, porque ele não vai trabalhar com a realidade dele, realidade real, enfatizando. Ele vai trabalhar em cima de uma fantasia. Então as coisas não vão acontecer do jeito que nós todos queremos, até podermos resolver, achar, trabalhar com essa fantasia. Daí virão todas as nossas realizações, ok? E amanhã a gente se vê com o nosso vídeo número 3. Até lá!